Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo sobre saúde, qualidade de vida e autoestima. Vamos falar sobre pressão arterial. Mas antes de entrar no assunto, dê seu like, se inscreva no canal e vem comigo para ter uma saúde integrada, felicidade e bem-estar. Afinal de contas, a nossa vida é o bem mais precioso. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Nós dependemos de nós mesmos e nós temos que estar saudável, com qualidade de vida, feliz no seu dia, porque pessoas felizes levam a felicidade, transmitem boas novas às outras pessoas. Pessoas feridas liberam mágoas e agressividade. Então não seja uma pessoa referência de mágoa, de tristeza. Pelo contrário, vamos viver feliz, vamos liberar alegria, felicidade, amor para as pessoas, porque esse mundo precisa sim de muito amor. Vamos lá, me siga para mais um vídeo e vamos falar sobre saúde e pressão alta. Você sabia que a pressão alta pode ser silenciosa? Então, depois dos 60, 70 anos, né, na idade mais, na melhor idade, as coisas começam a não funcionar adequadamente. O nosso organismo começa a dar problemas, igual uma máquina. Por isso que nós temos que cuidar dessa máquina com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, porque o nosso corpo foi emprestado para nós. Lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisamos realizar muitas coisas boas com ele. Nós temos que ter cuidado, amor próprio, autorrespeito, autocuidado, autovalorização, tudo claro dentro dos limites, sem infringir a liberdade do próximo, sem faltar com respeito para com o próximo. Mas nós devemos olhar para nós como um ser que precisa de cuidado, precisa de acolhimento. E esse cuidado, esse acolhimento tem que partir de nós mesmos. Não vamos esperar que outra pessoa seja gentil conosco ou faça coisas por nós, que nós devemos fazer por nós mesmos, começando a verificar a nossa pressão arterial. A pressão, ela é muito importante, porque é a pressão sanguínea que passa dentro dos vasos. E com o tempo, com o passar da idade, e com toda a nossa carga de trabalho e tudo que a gente fez ao nosso corpo, com o passar da idade, ela vai ficando, os nossos vasos sanguíneos vão ficando mais rígidos, mais endurecidos. E a alimentação também influencia muito no aspecto das placas de ateroma, o processo de aterosclerose que acontece dentro dos nossos vasos sanguíneos. Isso leva a um endurecimento das artérias, causando um aumento da pressão intravascular. E com isso aumentando a sobrecarga no coração e disfuncionando o resto do metabolismo. Então é importante lembrar que a pressão alta, ela pode surgir em qualquer fase da idade. Às vezes ela pode ter característica hereditária, ela pode ser associada a uma alimentação com muito condimento, com muitos alimentos salgados, rica em sódio, que pode aumentar a pressão. Pode ser por um estresse, uma crise de ansiedade também aumenta a pressão. Então, pela parte emocional, também pode haver esse aumento da pressão. Essa sobrecarga no organismo, ela pode acontecer pelos hábitos de vida, pelo sedentarismo e pelo estresse todo que acontece à nossa volta. Então, é muito importante a gente verificar a sua pressão. Se não consegue fazer diariamente, mas sempre que possível, saber como está a sua pressão. Porque ela pode aparecer, o sintoma de pressão alta, ela pode não aparecer em momento algum, ser assintomática, como a gente diz, não ter sintomas, e simplesmente numa verificação a um posto de saúde, ou na farmácia, ou em algum lugar, você está passeando e de repente passa lá para verificar e a sua pressão está alta. Sim, pode acontecer, porque ela não necessariamente ela dá sintomas, ela pode ser assintomática, que a grande maioria das vezes acontece de forma assintomática. Ou ela pode ser sintomática, se você tem uma dor no peito, uma dor de cabeça severa, um mal-estar, uma dor na nuca, tá? Isso são sintomas também da pressão alta. Então é muito importante fazer essa verificação,
tá? Porque a pressão alta, ela piora muito nos dias frios, com uma emoção, com uma comida salgada, tudo isso são fatores que aumentam a pressão alta. Uma discussão, às vezes, até que começa por uma bobagem, ela vai aumentar a sua pressão. Então, todos esses fatores, eles têm que ser avaliados e cuidados. E o aumento da pressão, ela acontece ao longo da idade. O processo normal do envelhecimento causa essa rigidez, tá, dos nossos vasos sanguíneos, então, e vai levando, então, um aumento da pressão arterial. Então é muito importante a gente, de vez em quando, ou sempre que tiver um sintoma, ou aleatoriamente, fazer a verificação da pressão. O diagnóstico de pressão alta não é somente um pico de pressão que é dito que a pessoa tem pressão alta, mas a pressão alta aumentada várias vezes no mesmo horário, naquela mesma situação. Consulte o seu cardiologista. Hoje em dia existem holters, um mapeamento da pressão 24 horas, aparelhos que verificam a pressão 24 horas em várias situações do dia, que fazem um mapeamento de como funciona seu organismo e quais são os momentos que a sua pressão está alta, para você tomar uma medicação mais adequada. Um aumento na pressão, ou seja, de forma esporádica, ela pode acontecer por N razões, mas o que dá o diagnóstico de pressão alta é essa pressão persistentemente alta. E aí ela deve ser verificada todos os dias, no mesmo braço, na mesma situação, ou fazendo através de um cardiologista, um mapeamento da sua pressão alta. Tá? Isso é muito importante. Então procure seu médico, converse com ele sobre isso, porque a pressão alta persistentemente aumentada, ou um pico, por exemplo, a pressão é 12/8, a pessoa se estressou muito e a pressão foi 200 a 20/12 ou 200 por 120, ela pode causar outras doenças que podem levar a um AVC, que é um derrame cerebral, pode levar a um infarto agudo do miocárdio e pode levar uma série de consequências que são evitáveis. Hoje em dia nós temos condições de evitar esses picos de pressão. Então, para evitar que você tenha um AVC, ou seja, o derrame, e aí tem várias classificações, tem o AVC isquêmico, que pode ser temporário, tem o AVC hemorrágico, que esse é muito mais grave. Então, os derrames que eu estou falando, que é a mesma coisa que o acidente vascular cerebral. Então, nós temos que evitar isso com medidas simples de autocuidado, medidas simples de zelo por si próprio, que é a sua verificação de pressão. Então, cuide-se de si, tenha uma vida saudável, viva leve, viva feliz, espalhe amor aonde você vá, porque isso é muito importante, tá? Se você quiser saber mais conteúdo sobre saúde, autoestima e viver bem, me siga nesse canal, dê seu like e se inscreva no canal. E fica comigo para um próximo vídeo. Até mais! Fica com Deus, que Deus te abençoe. Lembrando que o corpo é templo do Espírito Santo. Sempre lembre disso. E o nosso corpo foi nos emprestado. Em algum momento nós temos que prestar conta deles. Então, faça isso ser positivo, faça isso ser maravilhoso. Fica com Deus e me siga até o próximo vídeo.